I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he look? Like we're doomed. Maybe we are. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre o filme Asteroid City, dirigido pelo Wes Anderson. Primeiro, aquela pergunta de sempre: já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima e ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. A trama se passa na cidade fictícia de Asteroid City, onde várias pessoas se encontram para a entrega de um prêmio científico, exceto pelo fato de que essa cidadezinha nunca existiu, ela é a criação de um dramaturgo, então o roteiro acompanha a criação dessa peça de teatro, os ensaios e sua encenação. Esse projeto forma uma bela dupla com o filme anterior do cineasta, que era a Crônica Francesa. Naquele caso, ele também analisava as conexões possíveis entre as artes e a política. Na obra anterior, eram principalmente a literatura e as artes plásticas que eram confrontadas ao cenário do Maio de 68, com as revoluções estudantis, e dessa vez a gente tem em especial as artes cênicas e a fotografia confrontadas aos bastidores da Guerra Fria. Inclusive, para quem acabou de ver Oppenheimer, vai ser muito curioso assistir mais uma vez aos testes com bombas atômicas e a uma cidadezinha recriada no meio do nada como Los Alamos, por esse olhar muito mais lúdico e multicolorido do Wes Anderson. Isso porque o cineasta nunca deixa que a emotividade contamine a atmosfera dos seus filmes. Então aqui a gente tem pessoas em processo de luto que acabaram de perder a esposa e a mãe e que não vão chorar por causa disso. As pessoas presenciam a chegada de um extraterrestre e mesmo assim não vão sair gritando, não vão ficar desesperadas, elas apenas assistem ou ainda tratam a premiação de importância muito pequena como se tivesse a pompa da entrega de um prêmio Nobel. É esse desnível entre expectativas e a concretização dos fatos, ou entre tons e proporções, que garante uma parte considerável do humor nesse filme e nos outros filmes do Wes Anderson. A esse propósito, é muito difícil falar de Asteroid City sem citar os filmes anteriores do cineasta, como Viagem a Darjeeling, Grande Hotel Budapeste, Os Excêntricos Tenenbaums, etc. Isso porque as escolhas de imagem ou de direção de atores, de cores, são muito parecidas. Se Asteroid City for o primeiro filme do cineasta que você assistir, talvez você tenha um grande impacto, como eu também tive no primeiro filme que eu vi dele, que no meu caso foi Os Excêntricos Tenenbaums. Mas quanto mais obras você já tiver visto dessa filmografia, menos impacto é provável que Asteroid City cause, até por se assemelhar muito à estética e ao tom das obras anteriores. Ele se tornou famoso, entre outros, por trabalhar sempre com grupos gigantescos de atores muito prestigiosos, muito premiados, oscarizados. Agora que o Woody Allen está em baixa, talvez Wes Anderson seja um diretor capaz de reunir mais nomes impressionantes num único filme. E não importa muito a qual corrente eles pertençam ou por qual tipo de atuação eles sejam conhecidos, o autor acaba fazendo com que todos atuem mais ou menos no mesmo nível. Ele força todo mundo a chegar ao tipo de atuação que ele gosta. Isso significa que ele vai pegar alguém extremamente expressivo como o Steve Carell e vai reduzir os traços dele, ou vai pegar alguém muito mais introspectivo como Jeffrey Wright e aumentar até chegar todo mundo no mesmo tom. Aqui as pessoas falam da mesma maneira, agem da mesma maneira, se portam da mesma maneira, porque é isso que o diretor deseja. Uma artificialidade plenamente assumida. Wes Anderson sempre foi um diretor profundamente apaixonado pelo artifício, por isso ele trabalha com movimentos de câmera atípicos, composições, enquadramentos atípicos, cores nada naturalistas que combinam objetos, cenários e figurinos. Aqui os personagens posam em partes muito específicas do enquadramento e ficam parados enquanto são filmados, diante de cenários que mais parecem casas de boneca. Nestes universos não existe espontaneidade, muito pelo contrário. Wes Anderson é um diretor obcecado pelo controle e pela criação em mundos perfeitamente ascéticos, embalados a vácuo para o bem ou para o mal. Em Asteroid City, ele trabalha pela 11ª vez com Robert Yeoman, diretor de fotografia preferido dele, que já conhece muito bem esse tipo de linguagem específica do cineasta. Nessas obras é curioso porque a imagem está sempre reenquadrando e se reformulando dentro do próprio plano. Enquanto a maior parte dos diretores e dos montadores filmariam algo que interessa, depois um outro lugar, em outra profundidade de campo, e juntaria os dois pela montagem, nas obras do Wes Anderson, incluindo em Asteroid City, a câmera está sempre decupando dentro da própria imagem. Isso significa que a gente pode observar um personagem, depois a gente tem um zoom, depois a câmera se desloca, depois a gente dá um outro zoom, depois mais uma panorâmica, depois um tilt, tudo isso dentro do mesmo plano. O que obviamente chama muita atenção para o próprio dispositivo. Essa decupagem interna muito particular também é responsável por uma parte considerável do humor, porque a gente observa cenários, pessoas, espaços filmados de uma maneira que a gente não costuma enxergar no cinema. E esse é um valor muito importante que o diretor vem desenvolvendo ao longo de vários filmes, que é a capacidade de despertar comicidade, despertar humor apenas pela maneira como as coisas são filmadas, sem precisar de diálogo, sem precisar de reviravoltas, de ações, de pessoas que tropeçam e caem, não. Basta você filmar pessoas de uma maneira muito artificial para despertar um riso do desconforto,
um riso do desconhecimento. No entanto, resta essa impressão de que o Wes Anderson aqui tem muito pouco a acrescentar sobre o debate da Guerra Fria, como pano de fundo para a ideologia norte-americana, sobre a bomba atômica, sobre as fricções entre o cinema e o teatro. Da mesma maneira, ele não tinha muito a contribuir sobre a questão do Maio de 68 em A Crônica Francesa ou sobre as características específicas do jornalismo. É claro que, neste caso, a imagem do alienígena que invade Asteroid City pode ser comparada à imagem do imigrante, à imagem do estrangeiro. A gente lembra que em inglês alien é um termo que significa toda pessoa que não seja cidadã dos Estados Unidos, mas pouco proveito é tirado dessa e de outras metáforas que aparecem ao longo da história, assim como essa representatividade de muitas pessoas negras, asiáticas, que também não porta nenhum discurso específico a respeito da representação étnica, racial nos Estados Unidos. Essa estética muito opressora, muito rígida, muito controladora acaba nivelando todos os tons, todos os discursos e temas em um único patamar. No fundo, essa linguagem muito particular acaba sendo o único tema desenvolvido compulsivamente pelo diretor ao longo de várias obras. Existe uma discussão recorrente no estudo sobre cinema sobre essa diferença essencial entre os diretores que adequam sua câmera ao mundo e os diretores que desejam que o mundo se adeque às suas vontades e às vontades da câmera. Por um lado, alguns criadores gostam de incorporar as sujeiras, os acasos, os imprevistos, as características de cada ator ou as particularidades que um diretor de fotografia ou diretor de arte possam trazer ao projeto. Por outro lado, alguns diretores obrigam todos os seus colaboradores a agirem, se portarem exatamente da maneira que ele tinha imaginado previamente. É claro que o Wes Anderson se encontra nesse segundo grupo. Neste caso, o real e a sociedade que a gente vive interessam muito pouco ao Wes Anderson. Não que todos esses roteiros não possam ser lidos como comentários sobre a nossa sociedade, mas eles nunca se aprofundam, porque a forma nunca se adequa ao conteúdo. Pelo contrário, aqui a forma é o conteúdo. Por isso fica a impressão de que o Wes Anderson poderia fazer um drama bíblico, poderia fazer um filme de terror, um faroeste, ele poderia filmar Barbie ou Oppenheimer, e a gente já sabe exatamente que cara esses projetos muito díspares teriam na mão do cineasta. O Wes Anderson acaba sendo um caso muito fascinante pra gente estudar quando a gente fala em política dos autores. Isso porque ele tem um traço autoral muito conhecido, ele é profundamente coerente e coeso consigo mesmo. Você pode assistir a poucos segundos de um filme dele e já reconhecer a assinatura do autor, mesmo que você não soubesse por quem era dirigido. Esse estilo tem sido um dos mais facilmente parodiados na internet, nos programas de televisão, porque todo mundo quer brincar de fazer os movimentos de câmera, de usar as cores, os atores desafetados à la Wes Anderson. Por outro lado, ele desperta essa pergunta fundamental sobre os autores que acabam chamando muito mais atenção a si mesmos e às suas escolhas do que a qualquer ator, tema ou reflexão que eles venham a trazer. E fica esse questionamento que eu devolvo a vocês por não ter uma resposta muito clara, mas que eu acho que é fundamental formular, que é a pergunta se o Wes Anderson faz sempre o mesmo filme. Isso porque todos os autores de traços muito facilmente reconhecidos são acusados de proporem pequenas variações do mesmo filme. Isso vale para Ken Loach, isso vale para Hong Sang-soo, isso vale para os irmãos Dardenne. Existe um limite entre se repetir ou refinar um traço autoral ou propor mínimas variações de um tema, e existiria problema, no fundo, em você fazer sempre o mesmo filme se esse mesmo filme for bom. Wes Anderson é um desses autores que levam a gente a pensar sobre essa formulação da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, especialmente quando a obra é reproduzida várias vezes pelo próprio autor. Enquanto a experiência é sempre muito estranha, você entrar numa sala de cinema já sabendo exatamente o que você vai encontrar durante a sessão, mesmo que esse resultado seja muito bom, muito competente e bem feito. Wes Anderson acaba construindo obras que são muito únicas, se a gente for pensar nas escolhas de estética e linguagem, mas que não são nada únicas se a gente for pensar nos filmes anteriores que o diretor já fez. Eles são muito criativos se a gente comparar com o resto da indústria e nada criativos se a gente for novamente comparar o autor consigo mesmo. No final, esse é um cinema que prefere a precisão ao risco. Eu lembro que o conforto da previsibilidade também é um prazer determinante em vários blockbusters e é um dos elementos que permite ao Wes Anderson ser muito mais popular dentro de um circuito autoral. Talvez a melhor comparação que a gente possa fazer é de que cada novo lançamento de um filme do Wes Anderson se assemelhe ao lançamento de um novo iPhone no mercado. Cada vez que isso acontece, a gente se depara com grandes filas fora da loja, pessoas muito ansiosas que vão receber um produto de qualidade, caro, luxuoso, e uma vez que tem o celular em mãos, elas percebem que talvez um botão tenha mudado um pouquinho de um lado para o outro, tem uma pequena funcionalidade lá dentro que elas não vão usar muito. Acaba sendo frustrante e reconfortante terem investido tempo e dinheiro num produto que vai acabar fornecendo exatamente aquilo que se esperava dele. E daí passam-se alguns anos e vem mais um produto, mais um lançamento, a expectativa se renova e as pessoas formam filas novamente na expectativa de descobrir qual é a novidade daquele produto que no fundo vai trazer exatamente o que elas já esperavam. É
isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se você gosta dos filmes do Wes Anderson, siga o canal, ative as notificações e também não se esqueça de ler os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!